Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, toda a soberania. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos, é isso que nós almejamos. Que nesta terra toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses dias estávamos olhando o Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 8, a partir do versículo 22, ele narra a cura do cego de Betsaida. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhes impôs as mãos nos olhos e ele começou a ficar curado, de modo que via distintamente de longe, e mandou-o para casa, dizendo-lhe: não entres nem mesmo na aldeia. Cegos, Jesus os curou a muitos no seu tempo. Há várias narrativas de cura de cego no Evangelho, mas a gente ficou pensando uma coisa muito importante aqui. Hoje, quando o ministério de cura é uma bandeira para atrair pessoas, para chamar, para envolver pessoas, seja pelo bem ou pelo mal, ou aqueles que dizem que fazem milagres, mas não fazem nada, mas dizem que fazem, que isso aí é um meio de atrair pessoas, um meio poderoso de atrair pessoas. Se uma pessoa está há muito tempo doente e você fala: vai lá em tal lugar que você é curada, ela vai ser correndo. Aí ela já não tem mais discernimento do bem que ela procura. Chega um momento em que ela só pensa na sua cura. Então, um dos detalhes interessantes desse Evangelho, capítulo 8 de São Marcos, versículo do 22 em diante, é que Jesus tomou o cego, estava toda, imagina, a multidão toda seguindo Jesus, ele toma o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. E vocês imaginam a multidão que seguia Jesus? Agora, Jesus toma esse cego e leva para fora da aldeia. Antes de fazer essa cura, você pode imaginar, eu estou aqui imaginando, vamos conversar um pouco. Eu não sou uma máquina de fazer milagre. Eu vim aqui por uma razão. Eu tenho sentido de estar aqui, eu tenho um sentido, eu tenho uma razão. Se eu te curar, eu tenho uma razão para te curar. Então, veja que interessante. Jesus toma-o pela mão e leva-o para fora do povoado, fora da aldeia. Aí Jesus pôs saliva nos olhos. Jesus pega a saliva e impõe nos olhos. A gente pode entender isso também num sentido simbólico, mas um simbólico, claro, real. O que nós cremos é um Jesus real. Então, um simbolismo real. Jesus toma da sua saliva e põe nos olhos do cego. Ou seja, não sabemos o quanto tempo Jesus conversou com ele, não sabemos o que Jesus falou para ele. Mas esse pegar da saliva, Jesus pegar a saliva, e pode-se dizer que a saliva é um meio auxiliar para levar a palavra. Se você não tem saliva, você não consegue falar, não é? Então, é um meio, não é o fundamental, mas é um meio para levar a palavra.
é um dos requisitos que o nosso organismo precisa ter para levar a palavra, é a saliva. Então, Jesus toma da sua saliva, pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Então, esse gesto da saliva, vamos interpretar assim: isso faz sentido para nós, ele é real para nós. Jesus tinha um sentido para curar as pessoas, tinha uma razão para curá-las. Não era somente para mostrar o seu poder, isso ele fazia também, para mostrar que ele é o Filho de Deus, isso ele fazia também. Os fariseus pedem: faça um milagre, um sinal para a gente ver. Aí ele diz: nenhum sinal será dado, a não ser aquele do profeta Jonas. Porque os ninivitas, veja agora aqui o sentido principal do sinal. O sinal no caso de Jonas foi ele ter sido levado por um peixe até uma praia. Então, depois de jogado ao mar, esperando a morte, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, né? Assim o Filho do Homem também é para esta geração. Então, o Filho do Homem queria ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como Jonas ficou no ventre do peixe, da baleia, a descrição que temos. Mas o que é importante nisso? Vamos pensar. Eu quero saúde, você quer saúde também. Eu quero ter uma saúde perfeita e creio que você quer também ter essa saúde perfeita. Agora, a grande pergunta: por que você quer ter mais saúde do que você tem? Por que você quer conseguir essa cura que você quer? Eu já me lembrei aqui de uma pessoa conhecida minha que falou que tinha 3 meses de vida e aí foi curada milagrosamente. Ela mesma acredita nisso, pela mão de Deus. Mas a cura foi realizada e nada mudou. Eu agradeço a Deus todos os dias. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde, porque salvou a minha vida. Pronto, acabou. Entende que o pai quer o convívio do filho. Nenhum pai gostaria de pegar a sua herança, como aquele pai lá do filho pródigo também. O filho vem e pede a herança. O pai sabia que iria perder o filho, porque deu essa herança para ele. O que o filho fez com a herança? Então nós estamos falando dessa cura do cego de Jericó, que o levou para fora do povoado. Mas a parábola do filho pródigo vai contar essa história e nessa história ele vai dizendo assim, que o pai foi pedir para o filho toda a parte da herança que ele tinha. Veja, o filho não tinha trabalhado, ou se tinha trabalhado, ou tinha trabalhado pouco, em comparação com a vida do pai, que trabalhara toda uma vida. Então, agora, o filho vai embora. Pensa se um pai, foi um gesto que o pai gostou de fazer. Traz por uma realidade humana. Pensa bem, você tem um filho que você ama muito. Aí esse filho vem: pai, me dá a herança, eu quero a minha parte na herança. Você pega, divide certinho com o outro irmão, com os outros irmãos que eu tiver, mas dá a minha parte que eu vou embora. Então, o pai que ama o filho, ele pode dar. Ele deu, como na parábola do filho pródigo, mas tenho certeza que ele não se alegrou com isso. O problema não era a herança, o problema era a presença do filho. O pai ama aquele filho que sou eu e você.
O Pai nos ama. Então, se Ele nos dá uma herança e nós saímos de perto dele, isso entristece o Pai. Não foi assim na parábola do filho pródigo? Embora não narre a tristeza do Pai, você trazendo para uma realidade humana, você pode entender o que sentiu o Pai. Porque não sentiu o amor do filho. O Pai sabia que para o filho naquela hora ele não era nada para ele. A única coisa que interessava para aquele filho era a herança. Então, imagine o pai amando o filho e sabendo que não era amado pelo filho, porque o filho iria embora. O filho tinha lá a sua casa, o seu irmão, como narra na parábola, mas ele queria ir embora. Ele não queria ficar com o pai que o amava. Ele queria a herança. Ele queria a parte que ele imaginava que lhe faria feliz. E o pai não quis contrariar. Embora sofrendo, todo pai que ama o filho sofre quando o filho vai embora. Mesmo que ele vá estudar, mesmo que ele fique fora alguns anos para estudar, ou depois ele se casa, vai morar em cidades distantes ou até em outros países. E o pai e a mãe sentem muito a ausência desse filho, porque a alegria do pai e da mãe é terem todos os filhos perto de si, não por um desejo egoísta, mas por causa do amor. Você ama, você quer que aquele filho esteja perto para que você o ame, para que ele compreenda o que é o amor. Não é isso? O exemplo arrasta. Mas aquele filho não estava interessado em ver amor, nem no pai, nem na mãe, nem no irmão. Ele estava interessado apenas na herança. Ele viu que o pai tinha uma boa condição de vida, falou, nossa, eu posso fazer maravilhas com essa herança. Mas o pai se entristeceu e deu a herança para o filho, que foi embora. Foi embora, viveu tudo que tinha que viver, conheceu tudo o que poderia conhecer com dinheiro, falsos amigos, falsas amizades, falsos amores, falsos negócios, muita gente se aproximando dele para tirar o dinheiro dele, para comer e beber de graça, nas cantinas da época, quem sabe, né? Vamos cantar, vamos beber, assim como nos dias de Noé, vamos cantar, vamos beber, vamos se alegrar, vamos se casar, se dar em casamento, vamos usar, curtir todos os desejos que a vida pode nos proporcionar. E o filho foi embora, mas quando ficou sem nada, aí lembra-se do pai. Aí, agora sim, o pai poderia ter o filho de volta. O filho pensou em vir como um empregado, mas o pai vai a ele e mostra, você é meu filho, eu te amo como um filho, jamais eu vou te admitir aqui como um empregado. O amor demonstrado pelo filho, coloque um anel, sandália nos pés, um anel nos dedos, anel de família, quem sabe naquele tempo se usava ou não, não sei, mas isso não importa agora. Matemos um novilho entre os mais gordos, entre os mais cevados, entre os mais bonitos, pega o novilho mais bonito que tiver aqui, vamos fazer uma festa, abre lá quantos, sei lá, barris, galões, cântaros de vinho, o que se fazia na época, porque o filho queria e quer que nós percebamos o seu amor que ele tem por nós. Toda a vida que nós passamos longe dele, os momentos que nós passamos longe do Pai, ele sofre pela nossa ausência. Só que ele quer que nós o amemos, que não apenas nós queiramos a sua herança, mas que nós o amemos. Claro, para nós a maior herança é o reino dos céus, mas o Pai que ama
É claro, ele vai dar a herança para o filho, quanto o filho merecer, e mesmo que não mereça, nesse caso ele deu para o filho, não sei quanto o filho tinha trabalhado, mas pelo andar da parábola a gente percebe que o filho mais velho é que carregava o piano, e o mais novo foi apenas aquele que desfrutou disso, né? Então, nós podemos pensar assim, que o Pai, quando você se afasta dele, ele permite que você se afaste. Mas linguagem nossa, o Pai sofre com isso. Mas o Pai quer que você sinta que um dia, vivendo o afastamento, as coisas que viveu, que você e eu vivemos, no afastamento que dele tivemos, que nós um dia voltemos para ele, dizemos como São Pedro: Senhor, eu fui em todos os lugares, eu experimentei todas as coisas, mas só tu tens palavras de vida eterna. Não apenas por causa da vida eterna, mas palavras de vida eterna, palavras que me fazem viver, que me fazem sentir a vida, que me fazem sentir o amor que você tem por mim, que você me faça sentir como eu preciso, o teu amor me faz sentir como é bom ser amado e como é bom amar outras pessoas, para que as outras pessoas sintam esse amor com que você me ama. Então eu quero ser instrumento do teu amor. Voltando lá na cura do cego, Jesus pega da saliva, põe-lhe nos olhos, e ele começa a ver, primeiro de maneira desfocada, confusa, mas depois, impôs-lhes as mãos nos olhos, ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente, mesmo de longe. Então, essa saliva de Jesus, colocada nos olhos daquele cego, eu penso que Jesus, quando o tirou para fora do povoado, aquele desejo de glória humana, de estardalhaço, de fazer carnaval onde se vai para se ser notado, para se ser, quem sabe, respeitado por aquilo, essas pessoas que chegam nos lugares e querem logo aparecer em tudo. Ele levou o cego para fora da aldeia. Olha, interessante. Eu quero um tempo com você. É o que Jesus pede para mim e para você. Eu quero um tempo sozinho com você. Eu quero te levar fora dessa correria da tua vida. Eu quero te falar ao coração. Eu quero te explicar as coisas em separado, fora da aldeia, fora, longe das pessoas. Eu quero que você, no silêncio da sua casa, do seu quarto, como ele próprio diz, eu quero que você me ouça, que você entenda por que eu quero te curar, porque eu quero te devolver a vida. Não era um fazedor de milagres, um taumaturgo, como se diz, poder, mostrar o poder, mostrar que podia curar. Isso não interessava para Jesus. O que interessava para Jesus era que aquele cego sentisse o amor que ele lhe tinha. E a saliva posta nos olhos do cego também significaria isso. Toda palavra que Jesus disse para aquele cego, quando se afastaram da aldeia, foi falando do seu amor, da sua bondade. Então, veja como é importante a leitura da Sagrada Escritura, estar próximo de Deus através da leitura da palavra, da oração, aí a mais bela de todas as orações, o Pai Nosso. Como é importante, como é precioso rezar, não papagaiar uma oração. Nós não fazemos isso. Se alguém faz, é problema deles.
nós queremos conversar com o nosso Pai, põe saliva nos olhos dele para que ele veja. Pega um pouco dessa palavra e põe nos olhos dele. Pega um pouco dessa palavra para que ele veja. É a palavra que te faz ver as coisas. É a palavra que nos faz enxergar as coisas. Então, esse simbolismo, mas um simbolismo real, a palavra de Jesus. Jesus dissera as palavras para aquele cego, o convencera, entre aspas, né? Lhe falara da sua missão, que o importante para ele não é que você ficasse curado, ou se ficasse curado, poderia fazer como outros tantos que vêm. Quantas pessoas você conhece que enxergam e nunca se aproximaram de Deus? Ou quando se aproximam é só para pedir aquilo, como o filho pródigo pediu: eu quero herança, eu quero dinheiro, eu quero saúde. Então, Jesus foi lá conversar com ele, tirou fora da aldeia. A palavra nos faz ver. Um pouco da palavra, um pouco da saliva, nos faz ver de maneira confusa. Mas, quando Jesus coloca sua mão nos seus olhos, agora sim ele vai fazer o gesto da salvação completa. Depois da palavra vem a cura total. Depois dele ter ouvido a palavra, ser tocado pela saliva de Jesus, você acha que Jesus caminhou com ele, não sei, 200, 300, 500 metros que fosse, e não tivesse falado nada? Como você vê nos discípulos de Emaús, diz que Emaús distava mais ou menos 7 quilômetros de Jerusalém. Desculpe aí porque eu não sou conhecedor das realidades físicas de Jerusalém, porque nunca fui lá, nunca tive oportunidade de ir. Mas assim, coloca as palavras de Jesus nos discípulos de Emaús. Jesus ia falando com eles, não era assim que aconteceu com os discípulos de Emaús? Jesus ia falando com eles e o coração deles começou a se, diz a Sagrada Escritura, o nosso coração ardia enquanto ele nos falava, colocava em nós esse desejo de o amar. A palavra de Jesus faz isso, coloca em nós o desejo de o amarmos. Então Jesus assim, olha a semelhança da situação. Aqueles discípulos de Emaús que não viam, não percebiam, não entendiam, embora tivessem visto, não entendiam o que estava acontecendo. Agora Jesus pega um cego que não vê o que está acontecendo, não sabe quem é ele, e o leva para fora do povoado. Vamos caminhar um pouco por essa estrada, como nos discípulos de Emaús. E Jesus foi falando: por que eu te quero bem? Por que eu amo a tua vida? Eu amo a tua saúde. Por que eu quero a tua saúde? Eu não quero que vocês se percam, como os discípulos de Emaús. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Estavam cegos. Agora, esse cego vai ver. Primeiramente, ele vai ver de maneira confusa. Depois, com as palavras de Jesus, ele vai entender esse amor que Jesus tem por ele. Enquanto ele foi caminhando, Jesus foi dizendo a ele o porquê que ele agora começaria a ver. Por que agora ele teria o dom de ver? Então, Jesus diz a ele o ver que é importante, é o ver o sentido da vida que dele nós recebemos. Se você for cego e compreender, como Jesus, como aqui esse cego, era cego, mas ele compreendeu que a missão, o porquê Jesus estava ali, e porque Jesus o tivera
levado para fora do povoado. Jesus queria que ele refletisse, que a sua palavra entrasse naquele coração, como entrou na caminhada junto com os discípulos de Emaús. Aí depois ficou curado de modo que via distintamente de longe. Agora, a consumação dessa palavra, a consumação dessa cura, mandou-o para casa dizendo-lhe: não entres nem mesmo na aldeia. Eu não quero você lá agora. Eu não quero a euforia da novidade. O que o povo busca é novidade. Eu não quero euforia de novidade. Eu quero que você compreenda, vai para casa. Não entra na aldeia. Foge da aldeia, foge daquele povo. Não digas a ninguém, ele costumava dizer para quem ele curava. Vai lá e reflete. Por que é a tua vida? Por que eu te curei? Tenho sentido a tua cura. A tua vida agora precisa ter um sentido diferente. É por isso a nossa cura. Senão nós fomos curados. Era um câncer, só tinha 1 mês de vida, 2 meses de vida, 3 meses de vida. Aí é curado. Fui curado, graças a Deus. Agora eu vou viver a vida. Viver a vida no mau sentido. Viver a vida, claro, viver intensamente. Jesus é que dá vida em abundância. E nós cremos nisso. Mas algumas pessoas não veem. Precisam, entre aspas, dessa saliva de Jesus, dessa palavra de Jesus. E muitas vezes estão cegos e vão precisar dessa palavra, a mesma palavra que animou, que fazia arder os corações dos discípulos que iam para Emaús. É isso que Jesus quer fazer conosco. Eu, às vezes, quando sinto que alguma coisa não está bem em mim, é nisso que eu reflito. Que eu posso fazer, Jesus? Estou aqui, me diga o que fazer. Eis-me aqui, como disse Isaías, envia-me. Embora seja um homem de lábios impuros, de coração impuro, eis-me aqui, envia-me. Queira Deus que Jesus toque com a brasa, como o anjo veio e tocou com uma brasa os lábios de Isaías. Que você também você ouça palavras de sabedoria quando você ler o Evangelho, quando você escutar as homilias, quando você participar da missa, que aqueles gestos abram, que aquelas orações abram o teu coração. Cada palavra da liturgia da missa, cada oração é preciosíssima. Uma oração que se faz logo depois da consagração. Nós vos agradecemos pela graça, pela alegria de estarmos aqui na tua presença e te servir. Olha só, logo depois da consagração, nós estamos servindo a Deus na oração. Então, 2 coisas para você ser curado. Vai para fora. Sai do meio desse mundo que você vive, cheio de opiniões, cheio de conversas vazias, cheia de opiniões, seja lá políticas, de futebol, de moda, do que for. Sai do meio da aldeia. Sai de perto desse povo que te enche de palavras o dia inteiro, todos os dias, e você não vê. Enquanto Jesus não tocar com a saliva do seu evangelho, você não vai ser curado. E depois, se for curado, Jesus vai te dizer a mesma coisa. Não vai lá para o meio do povo proclamar: eu fui curado milagrosamente. Claro, não existe mal nisso, você pode fazer, mas o convite de Jesus agora aqui é diferente. Vai para casa, não passa no meio do povo, não volte para a aldeia, não volte para aquele monte de conversa, aqueles convívios. Você vê, as pessoas desmarcam vamos fazer um churrasco, ficam a tarde inteira da hora do almoço até a noite bebendo e conversando, que não se aproveita para nada, que você através daquilo você não vai enxergar mais nada.
E as coisas que você vê, ouvir, quando você ouvir as coisas de Deus, você vai ficar como esse cego aqui. Você vai ficar confuso, você não vai saber o que é. A vez dos homens como árvores, não voltou a minha visão. Aí Jesus toca nele e diz, agora você vai, como se esse toque fosse assim, sai do meio disso aí. Não adianta você continuar a ver se você ficar nesse meio. As mulheres sim, fazendo novela ou discutindo sobre moda, claro, ninguém vai ser condenado por isso, mas eu digo assim, sai desse meio. Jesus quer colocar a saliva dele nos seus olhos, quer tirar você do meio do burburinho, do barulho, das conversas vazias, que não te levam a nada. Que não te levam a nada, mas quer te fazer você voltar. Não passe na aldeia, não vai vendo as coisas não vai ouvindo as coisas que você ouvia e via. Vai para casa, volte para casa. Mandou para casa, está escrito. Vai para casa, para refletir. Vai passar um tempo sozinho, lendo o Evangelho, refletindo. Para que está servindo a tua vida? Para que está servindo a tua vida? É claro, se você tem filhos, nobre missão é de um pai, de uma mãe. Mas não é só isso, a vida de um casal. Você tem que rezar pela